Ô Chico! Diga para as pessoas por que você não liga a sua câmera. Eu tô ligando, na verdade. Ah, então tá bom. É só porque Liga eu pra atrasei mesmo. mim, meu coração É... tá devagar. Spy Family vai ser o outro anime que nós vamos falar aqui. A gente vai juntar alguns episódios para poder falar. E também a gente tá falando sobre Kaguya semana sim, semana não ali. Pula uma semana. A gente vai fazer aqui Ou até mais, hein? um cronograma. Até mais. Um cronograma melhor aqui para as próximas vezes, né? Mas a gente já falou aqui sobre como criar um vilão. Explicamos todas as nuances ali de vilão, dos heróis, né? Porque que você pode ter um anime sem vilões, por exemplo, ou como você constrói um vilão que ele não tem passado, ou se é importante ou não ele ter passado, qual é a diferença do antagonista pro vilão. A gente falou tudo isso num episódio maravilhoso nessa bagaça aqui. E. Tô com câmera, inclusive. Olha, tá com câmera. E na outra semana nós falamos sobre Kaguya, né? E a gente falou sobre uma temporada inteira de Kaguya, mas um pedacinho ali a gente fez um resumão. Chico, explique para as pessoas por que nós ficamos entre esses dois animes pra gente falar e acabamos falando dos dois. Porque como já é tradicional de todas as temporadas, não tem nenhum shonen bom essa temporada. Nas outras também não tiveram, só que a gente insistiu em achar uns ruins pra falar. Você tem um ponto. Mas a temporada tá bem reduzida em questão de animes de ação ou luta, né? Como a galera gosta. E a gente acabou escolhendo animes diferentes pra tratar aqui, graças a Deus, né? Uhum. Obrigado a assistir Sono Biscudo, não, Sabiku e Bisco. Mas a realidade, Chico, é que a gente chegou a falar dos animes diferentes assim. Se você for olhar pra Re:Zero, por exemplo, ele é um anime bem diferente. Ele não é um shonen padrão, né? Tirando que ele volta no tempo, ele é um shonen padrão. Ponto. Não. Quase não tem luta, Arnaldo. O shonen precisa ter luta. Não precisa? Mas tem luta. Mas não é o foco assim dele a luta, né? Tipo um. Tem luta. Não tem grandes poderes e destruições planetárias, mas ainda tem luta. Tem luta. Tem. Mas a gente falou de algumas coisas diferentes aqui, algumas coisas legais, algumas coisas medianas, algumas coisas ruins. Literalmente ruins. Até agora, tirando os dois que a gente tá falando esse ano, eu não falei de nada legal aqui. Tô realmente bem chateado. E a gente vai fazer aqui episódios diferentes sobre coisas diferentes, então estejam conosco. Bom, ô Fábio, quando as pessoas elas querem entrar em contato com a gente, o que elas podem fazer? Cara, você pode comentar em qualquer rede que a gente esteja, como por exemplo nos vídeos do nosso canal do YouTube. A gente lê todos os comentários do vídeo anterior da live passada, normalmente. A gente vai ler o seu comentário no TikTok. Você pode comentar nos vídeos do TikTok. Tem vídeo do TikTok do Papo Profundo. Não sei se você estava sabendo. Talvez porque você use o Quai. Não é desculpa, a gente também tá lá. Estamos lá, é verdade. @Papo Profundo. @Papo Profundo. Se não, a gente postou alguma coisa no Twitter, o que faz tempo que não acontece. Comenta lá, a gente comenta de volta. Talvez a gente responda. Se a gente não responder, é porque a gente vai falar na live. Exatamente. Ou não sei. Tenta aí. Mas semana passada que nós fizemos a live comentando temporadas 1 e 2 de Kaguya, cujo vídeo está no YouTube. Procura Papo Profundo lá no YouTube que você acha um monte de vídeo. Tem um monte de vídeo. Tem muito vídeo. Você fala, nossa, quanto vídeo. Pra que eles estão fazendo tudo isso de anime esse tempo todo? Não sei, porque a gente se diverte. Mas fora o Bruno cagar completamente o overlay, eu tenho que ler um comentário. Estamos aqui pra isso. Qual é o comentário, Fabião? No vídeo da live passada, de Guilherme Costa, que falou: Kaguya é ruim demais, a gente discorda e vai continuar falando do mesmo jeito, porque a gente já sofreu demais nesse programa. Olha só, eles tentaram me convencer aqui na última semana de que Kaguya era bom, e eu até cheguei a falar pro Arnaldo, eu falei, será que é esse anime mesmo? Vocês não estão enganados, não? Será que eu tô vendo um negócio errado? Você fuma crack, aí fica difícil de defender, né, mano?
Aí eu cheguei e falei, tá certo mesmo esse negócio? Eu estou certo em ver esse anime? Vocês estão falando de anime batata? E aí o Arnaldo falou, não é batata. Nós temos outros conflitos aqui que não tornam ele um anime batata. Eu falei, ok, então vamos lá. E aí eu vi Kaguya e eu sou o cara que gosta do shonen. Então, eu fico triste quando não tem shonen, entendeu? Eu fico triste quando não tem lutinha. Aí... Eu fico feliz quando tem luta. Pra mim pode acabar todos os animes de luta do universo. Ótimo. Que isso, que absurdo. Calma que não terminou One Piece, Calma. por favor, não tira de mim. Desculpa. Cuidado com o que desejas. Cuidado. Ô, Fábio, eu queria aqui também ressaltar que lá no nosso TikTok nós recebemos um comentário do César Henrique 072 que mandou uma carinha com vergonha quando a gente fez um vídeo, um mini clipe, sobre a falta de desenvolvimento em Sabico e Bispo. Queria dizer. Ok, acho que ele ficou com vergonha da gente porque tá falando aquilo, talvez. Ele deu vergonha ali. A gente tá falando de Sabico e Bisco, né? Pode ser. A gente tá aqui pra gerar entretenimento. Talvez pelo seu sofrimento, talvez. Mas é entretenimento. Exatamente. Eu tenho uma dúvida muito importante. Diga. Um desses cinco participantes. Então é plural, né? Sim, plural. É mais de uns. Sim. Falou que não participaria mais de nenhuma live nesse mundo. Olha só, eu não falei isso. Eu falei que até maio eu teria muita dificuldade. Até as minhas lives mesmo. Eu não tô comentando anime nenhuma essa temporada porque tá inviável. Mas, como eu maratonei 3 episódios de Spy Family hoje e a live era justamente daquilo que eu maratonei, eu falei, dá pra participar. Muito bom. Estamos muito felizes. Estamos muitos. Nossa, eu buguei. Muito felizes, 5. O Chico me bugou. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Eu consegui o que eu queria, já tô feliz. Estamos muito felizes aqui porque o Bruno voltou. Bruno, ele falou antes de ir ao Be Back e ele voltou. E. I will be back. Aí só sobrou o Beck agora. Aí eu quero. Meu Deus. Eu ia fazer essa piada, mas como ele mesmo fez, eu não me sinto mal por ter pensado nela. Ok. Bom, senhoras e senhores, então, todas as terças-feiras em twitch.tv/papo profundo, você nos procura lá às 9 da noite, que a gente tá falando sobre alguma coisa aqui sobre o mundo dos animes, essa loucura, e depois, um dia depois, lá no nosso YouTube, Papo Profundo no YouTube, você nos encontrará. Senhores, Spy Family não é uma obra que surgiu como anime, né? Na realidade, Spy Family surgiu... Na verdade, como 90% do que sai toda temporada, a exceção é anime original. Se vocês forem parar pra pensar do que é adaptado, a exceção é anime original. O normal é ter vindo de algum lugar. É ser mangá, é ser light novel. Às vezes é jogo. Parem de fazer jogo, pelo amor de Deus. Jogo gacha. De pegar o waifu, que tem a ver com música, entendeu? Qual que é esse? É o... Nossa senhora, é o Persona? É isso. Inclusive, parem de fazer Persona, fica com o jogo. Por favor, nenhum anime de Persona presta. Por favor, não insistam. Caramba. Senhores, a primeira coisa que me chamou muita atenção em Spy Family é que eu tava vendo também muito Kaguya. Eu acho o Kaguya ele uma animação bem simples, né? Bem sóbria até. Sim. Spy Family já não é bem assim, né? Spy Family ele já é um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, nas animações. Então, dá pra entender um pouco, porque o Spy Family é uma obra original da Shonen Jump, então, normalmente, uma obra de sucesso da Shonen Jump você espera um pouco mais de investimento, e o que favorece Spy Family também é que Spy Family tem cenas de ação, Kaguya não. Então... O máximo que você vai ver de qualidade de animação fora da curva vai ser a dança da Tika no terceiro episódio de Kaguya. Exatamente. Vai ser o máximo que tu vai ver. Maior animação. Quase ganha do episódio 1015 de One Piece? Não, claro que não, porra. É só uma piada, mas tudo bem. Caraca. Mas Deus. É isso, entendeu? Porque não é... Geralmente a animação fluida é mais utilizado em cenas de ação, entendeu? E aí um anime de comédia não faz muito sentido investir nisso, né, talvez. Uma coisa, eu sinceramente, eu sinto orgulho
de Chico, Fábio e Arnaldo, por esses anos todos, vocês conseguiram convencer o Guilherme a assistir alguma coisa que não fosse a que não tinha? Assim, foi por falta de opção? Talvez. Tira o meu mérito? Não, o mérito é todo meu. Porque, olha só. Falta de opção, e também teve o fato de eu não vou fazer mais live se a gente não for falar disso aqui, hein? Porque eu vou falar uma coisa. Essa temporada, em minha opinião pessoal, é uma das melhores temporadas que tem tido nos últimos anos. Que surpresa. Só que ela não é uma temporada boa por anime de ação, entendeu? Ela tem diversas obras legais que estão saindo, mas nenhuma delas, pelo menos Chainsaw Man não sai essa temporada não, né? Não, Chainsaw Man sai no final do ano. Graças a Deus, não. Eu posso um pouco ficar triste. Mas tá, a gente ainda pode fingir que Chainsaw Man não saiu quando ele sair, né? Assim, eu ainda guardo essa possibilidade de fingir que isso é uma completa loucura coletiva. Mas tem várias coisas legais que estão saindo juntas nessa temporada, entendeu? E aí Mas nenhuma delas tem foco em ação, entendeu? Não. Ou falar de escravo, então. Por sinal, eu vou recomendar uma coisa aqui que tá fora do catálogo da Crunchyroll, porque a bendita da High Dive, que licencia as coisas pro Brasil, mas não legenda, ela pegou quem gosta de comédia, assista Maticado Mazoku, que é divertido também. Ou a Demon Girl Next Door. Não faço a menor ideia do que o Bruno está falando, mas fica a recomendação aí. Mas Love After World Domination é muito bom. Também, outro que eu já li o mangá antes e que é bem divertido. E veja o Onipan também, que é muito bom. Tem que terminar de ver, Arnaldo. Falta 2 episódios de novo que saiu, eu acho. 2 episódios de 3 minutos. De 3 minutos, muito Inclusive, bom. Sobre os 2 animes que a gente tá vendo, boas dublagens, viu? Eu ainda vi a dublagem ainda. A dublagem é boa porque eu já conheci de outros eu vi a dublagem dos 2, é boa. Eu não vi a dublagem. Eu não gosto muito da Anya, mas é um problema na nossa dublagem que é difícil realmente fazer a criança, né? Parece que no Japão fica um pouco mais fiel. Mas não incomoda. Eu não sei se no Japão fica um pouco mais fiel ou nós não temos contato com crianças japonesas. Pode ser. Então tudo que a gente conhece é dublagem. Acho até que é mais essa segunda opção. Muito provavelmente é mais essa segunda opção. Mas aí a criança fica com uma vozinha assim. Na dublagem em português. Sim. Então, não pegaram ninguém que dubla algum personagem da Turma da Mônica, porque aí teria dado certo. Claro que não, Fábio, você está falando, você tá louco. Podia ser a Úrsula Bezerra fazendo a voz do Naruto. Nossa Deus. Nossa, mãe de Deus. Mas uma vez eu vi uma... Não deu certo em Fate Stay Night. Eu vi uma... Deixa eu falar, peraí, rapidão, Bruno. O meu cunhado, uma vez, eu cheguei na casa dele, e aí a gente ia fazer churrasco, não sei o que, ele chegou pra mim e falou: mano, ver Boruto dublado tá muito legal. Eu literalmente fui embora. Mas eu falar uma coisa aqui. A situação da Úrsula Bezerra, pelo que eu ouvi falar, foi uma exigência do Wendell? Não, foi uma exigência do Japão no licenciamento de que fosse uma dubladora feminina pro Naruto, igual é pro... No Japão. Igual é no Japão. Então, eu acho, sinceramente, no Naruto jovem, até funcionava melhor. Funcionava melhor. No Naruto adulto, você vê que ela tá sofrendo pra fazer aquela voz. Não, eu não sei porque assim, tudo bem. A gente tá falando de um bagulho que tem mais de 10 anos de diferença. Mas que a dublagem do One Piece é a mesma coisa e ficou bom, né? Então... sim. Seria incrível se fosse o Wendell Bezerra que fizesse o Naruto mais velho. Que ia ser faz o Goku. Ia ser muito bom, mas eu sei, mas eu tô falando do Naruto. A Úrsula Bezerra fez Fate Stay Night e ela parecia o Naruto de qualquer jeito, sendo que o personagem era uma mulher. Então, o Naruto criança convence. Eu não tenho problema na dublagem dela com o Naruto criança. O problema é o Naruto adulto. Eu já achava ruim em criança. Não, pra mim eu não tinha parâmetro muito na época, então... Infelizmente foi Naruto que trouxe eu aqui até onde eu tô. Então é meio triste assim falar que a verdade é essa, mas, né? Tem essa importância, né? Mas falando de Spy Family... Cadê o Ítalo pra reclamar que a gente tá falando de Naruto todo dia? Até que a gente não falou do Cruzeiro.
Ah, tá, ok. Cruzeiro tá no brasileiro? Não, né? Aí fica difícil. Não na Série A, no caso. Senhores, Spy Family começa devagar, né? O primeiro episódio ali ele é um pouco mais lento, ele é um episódio... Não só ele, na verdade, né? Acho que o contexto geral desses 3 primeiros episódios são... apresentação. O Chico até falou, acho que de apresentação, não foi? São 3 episódios de apresentação. São 3 episódios de construção, na verdade, né? Eu acho que é isso. O Arnaldo, se a gente não tivesse esses 3 episódios ali, você acha que o anime poderia ser prejudicado? Por que eu tô... uma bosta, ponto. Eu tenho só uma coisa pra falar. Ninguém avisou no Twitter que a live ia acontecer? Não, isso faz um mês já isso. Ah, tá, ok, tá bom. Mas o Twitter tá de férias. Ah, ok. Não, mas é necessário, responder a pergunta que vocês estão falando, mesmo que a pergunta não tenha sido pra mim eu ter cortado a pessoa que estava respondendo. É interessante você ter a apresentação dos personagens. É comum, a gente não precisa falar de nenhum desses personagens, a gente precisa ser introduzido de alguma forma. E aí também mostra a premissa do desenho, né? Sim. Que vai fazer o mundo rolar ali. Eu não sei se vocês concordam, porque assim, boa parte da comédia, principalmente desses 3 episódios, por mais estranho que pareça a frase, ela vem do absurdo. Sim. Sabe? A gente tem uma situação tão absurda que a gente tem o maior espião do mundo rasgando o jornal e gritando no meio de um vagão de trem, porque a ideia é completamente estúpida. Sim. Então, assim, metade da comédia desses 3 episódios são carregados pelo absurdo. E como você carrega o absurdo? Carregando o resto da situação absurda, que é a introdução desses personagens. É uma situação que não faz o menor sentido. Sim. Sabe, uma agência de espionagem séria não ia meter essa, velho. Sim. Ô, Fabião, mas você não acha que o exagero é até pra gente poder conhecer melhor cada um dos personagens? Porque... a gente prestou muita atenção principalmente nos 2, ao longo desses 3 episódios, e o primeiro episódio ele meio que me fez eu vi tanta coisa absurda assim, tanto exagero, que eu decorei o nome da menina, eu decorei o nome do espião, eu sabia o nome de um, de outro. Por exemplo, Kaguya, isso não aconteceu comigo. Eu não sei até agora o nome dos personagens de Kaguya, entendeu? Não, demora mesmo. Demora, sim. Talvez até pela... O ponto alto, olha só, o ponto alto de Spy Family é a interação entre esses 3 personagens e os 3 personagens em si. Eles são isso é uma opinião pessoal minha, tá? Nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, esse, pra mim, é o núcleo principal de personagens que melhor funciona junto, pra mim. Porque a escolha, as decisões que eles tomaram de como vai funcionar a interação dos 3 personagens, ele funciona muito bem. E ainda vai entrar um outro 4º personagem que também funciona muito bem com os outros 3 já pré-estabelecidos. Agora, me diga uma opinião impessoal sua, Bruno. A opinião impessoal minha é aquelas que eu solto no trabalho baseado em decisões técnicas. Elas não tem nada de pessoal. Ele está completamente certo. Senhores, sobre a animação em si, que o Bruno estava passando pano para Kaguya, Não, eu ia comentar, desculpa cortar, porque assim, é que eu, Arnaldo e Chico temos um problema que a gente foi perceber depois, pelo menos eu fui perceber depois, não posso falar pelos outros. Mas assim, é uma obra original que foi lançada em mangá. É uma comédia escrita para funcionar em quadrinhos. Apesar do mangá ser conhecido pela sua arte sequencial focada em mostrar ação. Sim. Independente de qual o gênero do mangá, a arte sequencial japonesa é muito focada em te dar a sensação de movimento. Sim. Alguns são melhores do que outros, né? O Toriyama é muito bom nisso. Sim. Mas você não vai pegar um 4-Koma e falar que tem uma puta sensação de movimento em 4 quadros numa página. A questão não é essa. Mas você consegue entender, quando você lê uma página do 4-Koma e vê a cena animada no anime, você consegue entender que a sequência fez sentido. Sim. Você leu aquela sequência sem ter, mesmo tendo um mangá parado que nem aquele.
Sim. Só que Kaguya, ele parece que ele é muito mais focado no close, na cena travada. Não é um bagulho que você precisa daquela cena de movimento rápido. Não é um negócio que precisa de muita animação mesmo. Sim. Até porque a primeira e a segunda temporada, metade da graça tá no narrador. Ele nem cara tem. Então. E até esses dias, né? Ontem eu tava falando com o Arnaldo até sobre a questão da produção de Kaguya. Escolha de cor, todas essas coisas que. Ele acerta não muito tem mais a sensação, né? É muito mais sensação, muito mais na demonstração ali do que ação, na verdade, né? E o texto, que é muito bom. E o texto. Muito bom. Mas a narrativa. eu tenho até uma coisa pra falar sobre perguntar pro Fábio também, falar que você falou da representação, né? Que são obras feitas originalmente pra funcionar no mangá, né? Sim. Eu não sei se você aqui 4 dos 5 integrantes leem o mangá, ou leram em algum momento o mangá de Spy Family, certo? Tá no atual. Tá no atual, certo? O Chico, pra variar, ele rushou o mangá em um dia, até porque Spy Family ajuda. É rápido de ler e tem pouco. E só tem 60 e poucos capítulos. Então, se quiser voltar, volto ainda hoje. Se quiser voltar onde eu parei. Mas o que eu ia falar. Tem uma coisa que, pelo menos nesses 3 capítulos pra mim, que funciona muito bem no mangá e no anime pra mim ficou passa batido, é uma coisa menor, que é as reações da Anya. No mangá é tanto foco no momento que ela reage num close, e no anime, tipo assim, é legalzinho, é divertido, mas vira uma coisa de segundo plano, entendeu? Eu já vi várias gente falando, inclusive a gente mesmo, né? Porque o Chico, ele sentiu isso um pouco mais forte até. Que gostoso. Comparar mangá com anime, Sim. São 2 obras diferentes. E elas são. Sim. Elas são. O mangá talvez seja até mais engraçado. Mas, tipo, você perde o foco da cara da Anya e todo o contraste de cor, que fica muito branco com muito preto, e o sombreamento e tal. Mas a cara dela se transformando na normal assustada é muito engraçado. Sim. Você funciona de uma forma diferente. Final. Você perde o impacto, mas a construção da expressão é muito boa, velho. Sim. No A anime, direção né? do anime é muito boa até agora, pra mim. Então, tem um problema em boa parte dos animes, desculpa, Arnaldo, em boa parte dos animes de comédia romântica até, a gente depende muito mais da direção do que de grandes animações e essas coisas, né? Quanto tem de anime com animação meia boca e que é bom, né? Um exemplo fácil disso é assim, eu e o Arnaldo, o Bruno gosta um pouco, a gente gosta bastante de Nagatoro, o mangá. O começo do anime é horroroso, o anime é ruim, o anime é muito ruim. E o mangá funciona bem melhor, talvez o tipo de humor não funcione, seja mais difícil de passar, mas a direção é muito ruim. O timing cômico é muito ruim, o punch das piadas é muito ruim. E assim, se teve uma piada que a gente riu assistindo os 2 primeiros episódios, foi muito, assim. Não, que a gente viu 3 e não deu. Não deu. Só não deu, tipo... A gente riu mais das piadas muito ruins do anime lá da gorila do que de Nagatoro. Mas aí tem cavalo servo, né? Cavalo servo. Mas é que assim, tipo... Você... Porque eu não acompanhava a série, né? Então, tipo... Até que foi com Kaguya, né? Porque eu falei, mano, eu preciso ler Kaguya do começo, porque o começo do mangá assusta um pouco, e tem gente que pula porque tenta ler o primeiro capítulo e ele é muito difícil. Mas eu fiz você não pular. Eu fiz você e o Arnaldo não pular. Você fez eu ler o mangá, eu falei, eu tenho que ler do começo, senão eu não vou. O Arnaldo talvez você tenha obrigado. Mas assim, tipo, e você percebe, tipo, aquela diferença, sabe? Tipo, o timing muda. Você lê o mangá depois de absorver uma obra, você vê que o timing muda, mas funciona. Tem obras que eu nem consigo. Eu fui ver Nagatoro, eu sabia tudo o que ele estava tentando fazer. Nenhuma piada deu certo. E eu vi 3 episódios. E o Chico está me convencendo a ler o mangá. E ele vai estar aqui em Tietê sexta-feira. Eu estou com um pouco de medo. Já leu? Começou a ler o mangá? Pô, claro que não. Foi excelente. Olha só... Eu nem tô zoando não, foi bom mesmo. Eu ia falar pra você, Nagatoro ter acertado bastante nos últimos capítulos. Puta que pariu, velho. Mas foi o que... O Arnaldo,
Eu coloquei uma imagem aí na tela que ela me impressionou bastante, porque eu faço isso também, assim, às vezes, que é pra criticar e tudo mais. É boa, hein? O quê? Fica escondido atrás do sofá pra atirar em alguém? Ele abre a porta de chapeuzinho do Michael Jackson. Não, tipo, mais pelo detalhe, a quantidade de sombras e reflexos que você tem nessa cena e a sombra... Isso é Ray Tracing. Cara... Ativadão. Olha só, você vê ali na mesa, o reflexo na mesa, você vê que a sombra... Você olha alguém entrando na porta e você fala, bom, essa pessoa que tá entrando na porta, ela não tá iluminada pela mesma luz que tá no ambiente, não, ela tá iluminada pela luz que tá de trás. Então a sombra da pessoa que tá na porta, ela é refletida no chão e não, tipo, nas costas dela. No chão na frente, não nas costas. Então tem ali a cadeira sendo projetada no sofá. É um negócio muito bonito. É um negócio muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E é da cena também, né? Isso é escolha de direção bem... É que a gente tava falando mais cedo, né? Porque as cenas de piada, quando o Twilight tá conversando com a Anya, por exemplo, que ela vai fazer uma piadinha, não tem todos esses detalhes. Mas até a cor, as escolhas de cores do ambiente, do apartamento, é completamente diferente de quando eles estão chegando no apartamento a primeira vez, por exemplo. E o que é normal mostrar assim, quando você quer mudar o tom da cena, você muda alguma coisa. Isso. Talvez você mude a música, talvez você mude a iluminação. Então, assim, e ele tinha um motivo pra ter essa iluminação. Que é a mesma coisa que acontece depois, lá no... Com a Yor, né? Com a Yor, mais na frente acontece algo parecido. Não, mas acho que é nesse mesmo episódio, quando eles vão pro lugar do vilão lá. A iluminação é a mesma, ele ganha pela sombra. É bem isso que é pra você entender que essa cena não tá... ela se desliga do resto das outras cenas de comédia que tá tendo pra mostrar uma cena de ação, então ele... Mas eu gostei da atenção ao detalhe, sabe? Que é um negócio que, se você só vê correndo assim, você fala, nossa, que cena bonita, mas quando você para ver a quantidade de detalhe, não precisava ter o reflexo na mesa, sabe? Tipo, qual é o nome disso, Guilherme? Estúdios acima da média. São 2 estúdios acima da média que estão fazendo. É o mapa que tá fazendo? É o It? É o It com a Cloverworks. Ia ser nem a Anya ia ter. Ia colocar um palito lá. O Cloverworks que fez também o Sonic Biscuitdoll, não foi? O Sonic Biscuitdoll. Então, são 2 estúdios que têm animação acima da média, que estão trabalhando juntos pra fazer essa obra, entendeu? Teve outro que eles fizeram que era bom pra caramba, mas já esqueci o nome, porque é muito anime. Boruto. Não, saiu... Orimia. Não, saiu junto com... O 24Q? Não, esse ninguém viu, então assim, eu não sei, mas é o Akebi-san. O Akebi-san, ele faz uns trabalhos de iluminação completamente desnecessários, as cenas ficam absurdas e lindas. É só uma mina vestindo uniforme de marinheiro. Não, sim, mas é absurdo, tá ligado? Eu tiro absurdo, cara. Vou tirar pelo que eu vi, né? Que é só no Biscuitdoll. Cara, como eu falei no Twitter há um tempos atrás, a Kitagawa tinha um frame rate mais alto do que muito jogo AAA, entendeu? Porque eles animavam cada detalhe, vestida de cabelo. Muito vacilo falar isso do jogo de Gigante Cinza, cara. Que sacanagem você fazer isso ao vivo, irmão. Pô, não precisava ofender Cyberpunk, cara. Tô triste agora. Mas acabando o momento legal profundo, tem que falar de episódio anime, né? Não, eu queria falar que um detalhe legal sobre o episódio, sobre o Biscuitdoll foi que no começo, eu até falei que tava falando com o Fábio, né? A gente falou, porra, duvido, a gente imaginou que ia ser, tipo, primeiro episódio lindo, né? Depois vai dar uma diminuída. Né? Achou que ia ser que nem Nunca caiu, assim, nunca caiu a qualidade. Não. Inclusive a dublagem de Comissão, parabéns, hein? Que negócio horroroso. Nossa, cara, é ruim. Câncer, velho. É ruim. O Tadano, dublado pelo mano, Felipe colocaram o Neto, Felipe Neto pra dublar o cara, mano, não é possível. Oi? É sério, isso é sacanagem? Não sei, mas parece. Mas é muito igual. Então deve ser sacanagem. Felipe Neto vai sujeitar esse pagamentinho de dublador. Tá, vamos lá. Mas voltando pra Spy Family. Eu ia falar que essa mesma situação, tipo, de mudança de tom, de deixar claro que são coisas diferentes, né? Não é o mesmo anime alegre, feliz, de família feliz que tu tá vendo. Também quando é revelado o segundo trabalho da Yor, né? Ela também dá uma mudança de tom na cara dela, na iluminação, fica parecendo um anime... Eu peço desculpa por usar a palavra que eu vou falar, mas um anime mais dark. Não. Muitas aspas, entendeu? Mas é que deu aquela cena do telefone lá, ele dá um momento Kaguya, né?
Atende o telefone, ela vira Kaguya instantaneamente. Ou vou matar o demônio. Por isso, eu até tinha visto, eu até compartilhei no Twitter, né, que tinha uma imagem que eles fizeram justamente isso, né? Que era os personagens de Kaguya como se fossem personagens de Spy Family. E era a Chica de Anya, a Kaguya de Yor e o presidente como Twilight. Como Twilight. E realmente é exatamente isso. É que até hoje no mangá eles tratam a Fujiwara como criança. Ela é uma criança no mangá até hoje. Não mudou. Ela é um demônio, ela tem cabelo rosa. Tem uma puta de uma reviravolta pros caras mudar o ponto de vista ali. Uma das coisas que eu tava pensando sobre eu me lembrar também dos personagens, do nome dos personagens, será que não é porque não são 100% nomes japoneses? É mais ocidentalizado, né? Porque ele tende a... Ele me parece, né? Assim, um anime, na verdade, que explora um pouco mais o Ocidente, né? E aí... uma Europa de Segunda Guerra, né? Ou de Guerra Fria. Guerra Fria, né? Pra ser mais Guerra Fria. A Europa de Guerra Fria. Exato. E aí você tem nomes mais próximos do que é o que a gente conhece, você tem... uma ambientação mais próxima do que o que a gente conhece no nosso mundo aqui, e aí às vezes fica um pouco mais fácil, né? Porque eu tava falando de Kaguya, mas eu acho que eu tava sendo injusto, porque é um monte de nome japonês que é difícil de falar, sabe? É muito mais fácil decorar... É muito mais fácil você decorar Twilight do que Miyuki Shirogane, né? Ou o Forger. Anya e se você falar o Forger, você sabe quem que é o Forger. Se você falar Forgerzinha, você sabe que é a Anya. Ajuda bastante a você situar, né, do que eles estão referenciando quando o nome da cidade para onde ele vai é Berlim. Berlim. Os caras tiveram bem. Berlim. Os caras copiam, mas não faz igualzinho, né, mano? Não. Ô, senhores, e quem é o personagem principal de Spy Family? O trio. Anya. Na minha opinião, ou a Anya. Ou a Anya ou o trio. É a Anya ou o trio no máximo, mas acho que é a Anya. Eu acho que é a Anya. Caraca, é confuso pra mim nesse começo, talvez vocês tenham comprado mais coisa, Dá mas pra mim não tem essa definição ainda não. Mas mais pra frente vai fazer mais sentido que provavelmente a Anya ou os três. A família, né? Eu acho que, na verdade, o personagem principal deve ser a família mesmo. Até porque tá no nome da obra, né? A ideia é que é a ideia do núcleo, né? Dos três. Sempre do núcleo, são os três. Do núcleo e do segredo. Isso. Tem esse problema, que senão não era o Spy vezes família igual a não sei, ninguém fez a conta. Isso. Mas aqui pra mim o Spy vezes família, na verdade é de meio que eu entendi que é tipo um conflito. Quando eu vi pela primeira vez o nome, principal da obra. Que a família continua existindo. A família, não, mas a ideia é essa mesmo. A família continua existindo apesar do problema de ser espião. Se aquilo ali for revelado, ele destrói aquela família. Aquela família acaba no momento que o segredo foi revelado. Entendeu? Exatamente. Isso foi a impressão que eu tive, que antes de ver, né, que era o conflito entre a família ali e alguém sendo espião dentro de uma família e tendo esses conflitos, né? E vendo esses primeiros episódios, ele constrói isso. Ele constrói bastante disso, né? Ele não foge dessa temática e isso eu achei interessante. No meio dos episódios, senhores, a gente tinha trechos assim que eram engraçadões, mas no meio desses trechos engraçadões também a gente tinha coisa séria explicando história. E eu achei que é muito interessante a forma como isso foi explicado, o contexto geral da história foi explicado, no meio de uma piada às vezes. É muito inteligente como eles usaram. É porque também é uma dinâmica diferente de Kaguya, por exemplo. Né? Kaguya é uma... Anda a história, sim, mas ele é o principal é uma série de piadas seguidas umas das outras, entendeu? Sim. A dinâmica de Spy Family é diferente. Existe um plot principal. Sim. Então, a história vai caminhando ao plot, em direção a esse plot ao longo do que vai passando, só que no meio, tipo assim, nos intervalos muito grandes desse plot, tem a comédia, entendeu? Mas existe um plot principal. Sim. E assim, de novo, a gente ganha muita coisa pelo absurdo.
Porque assim, a Yor, não sei o que, precisa casar, por quê? Porque é suspeito uma pessoa de 27 anos de idade ser solteira no meio da Guerra Fria, porque machismo? Sim, é completamente absurdo, mas... Não, mulher de 30 anos foi presa porque era suspeita de ser espiã porque ela tinha 30 anos e era solteira. Tipo... Não, sendo justo, foi porque as vizinhas encheram o saco e falaram, aquela ali fica em casa o tempo todo, com certeza é espiã. Então, mas em uma situação na qual o world building se encontra, ela precisava fazer aquilo porque, né, ela tem um trabalho que até então é parecido com o próprio trabalho do Lloyd, porque ele é um espião de outro país, e ela é uma assassina desse país que resolve os problemas que o Lloyd quer resolvido. Mas eles não podem saber. Como continuarei sendo uma assassina para impedir a guerra? Porra, vou arrumar um marido de mentira, por quê? Porque ele precisa de uma mulher de mentira, puta que pariu, me dei bem. É um absurdo, tipo, completamente absurdo, mas o plot se carrega muito na comédia do absurdo. Não, inclusive na reação da Anya, né? A gente tem uma criança que sabe que tá na mesma casa que um assassino e um espião e fala, caraca, maneiro. Ao contrário, né? Sim, eu inverti, mas tudo bem. Ele fala, caraca, maneiro. Se você fosse a criança, você ia gostar também. Cara, porque assim, eu me dou o direito de um spoiler pra Spy Family. A Anya é uma criança burra, como qualquer criança deveria ser, e isso alivia muito meu coração pra ver. Isso já não. Você acha que ela é burra, você não viu os restos dos episódios, você que tá, caso não tenha lido o mangá, não o Bruno. Bom, de qualquer maneira, senhores, a gente tem ali um trio de personagens que é apresentado, principalmente assim, no primeiro episódio não tanto, mas a partir do segundo ali a gente já começa a ter essa noção, né? Mas a animação ela não cai, a gente tem humor invertendo ali com coisa séria e tudo mais. Apesar de que eu tenho uma observação. Eu confesso, isso é um pensamento sincero. Na hora que eu vi a luta do Ford quando ele roubou o anel, eu fiquei, na minha cabeça eu fiquei pensando, Arnaldo tá tirando print disso aqui. Não, então, mas aí tá. Além do Arnaldo não ter feito isso, não faz muito sentido, porque a frase que ele falou 1 segundo antes da cena eu tenho menos de 1 segundo pra derrubar todo mundo, e a cena é de longe. A cena é literalmente 1/3 da tela. Tem só 1/3 de cena, 2/3 de galpão. Então assim, tipo, tenho que fazer uma cena de ação, vou fazer uma piada. Eu não tô falando que é ruim não, mas eu tô falando que era uma cena que eu não, assim, o Arnaldo. Se você parar pra analisar friamente o que o Arnaldo faz, a animação não é boa dessa luta. Não mas é só uma piada. É uma piada. Sim. E a trilha sonora 007 é bem maneira também. Caraca, sim. Eu vou ser sincero, eu tinha esquecido completamente que a Anya era cobaia 007. Eu sei que é cheio de referências de tudo quanto é lugar, mas eu não lembrava disso. Nossa, cara, mas referência... Mas é tão... Você olha e fala, caraca, não é nem... É bobo, e tem várias, não é só essa, vai ter várias. Daí... É quase uma paródia, não é referência, não é easter egg pra fã da Marvel, assim, olha, estou fazendo uma paródia, é óbvio que você sabe que isso é do 007. Ela literalmente vê um anime chamado Bondman. Não, é Spy Wars o nome do anime e o protagonista chama Bondman. Isso aí, Spy Wars. É engraçado que, do que você falou, Bruno, que se você vai ver foi o Fábio, foi o do pessoal da Marvel, né? Fica 1 hora analisando um trailer com um negócio escondido atrás de não sei o que, com a sombra de não sei o que e tal, com 1 milhão de referência. Aqui não, aqui eles jogam na sua cara. É bom de mesmo. E o pior é que essas referências da Marvel, os caras fazem uma cena igual uma parte de algum gibi. E os caras tiram o print do gibi e falam, fiel, não sei o que. Não, velho, é só uma referência. Para, por favor. Desce do pau. Os caras vão falar do filme da Madame Teia, os caras vão falar que é igual o quadrinho. Puta que pariu, fiel. Ninguém leu o quadrinho da Madame Teia, ninguém sabe quem que é essa desgraça. Eu só conheço a Madame Teia graças eu ia falar o anime antigo. Ao desenho antigo do Homem-Aranha.
Não, mas a gente tem idade pra ter visto. Essa galera que fala aí não viu, não. Senhores, vocês falaram que a gente tem um plot principal em Spy Family, ao contrário de Kaguya, que até vai ter, talvez, vocês até comentaram que teria, mas eu não senti que esse plot ele foi mostrado nesses 3 episódios. Eu acho que esses 3 episódios eles mostraram quem são os personagens. É aí que tá, você está certo. Você está certo. O plot principal só é citado em um ponto. O plot principal isso não é spoiler, gente. Tá no primeiro episódio. O plot principal é a missão Strix. Pronto. É a missão do Twilight de se aproximar do Desmond. Esse é o plot principal. É isso que faz a história andar. Isso é o que faz a história andar. Ele tá tentando chegar perto desse cara que é do alto escalão do governo de... Eu sempre esqueço quem é o Ostânia e quem é o Estades. Ostânia é o país que ele tá, né? Isso, então. Ele tá querendo chegar perto desse cara que é um cara do alto escalão de Ostânia que não está feliz com esse papo dos países se aproximarem novamente. Entendeu? Ele não quer a paz do jeito que está acontecendo. É isso aí. Esse é o plot principal de Spy Family. À medida que a história vai avançando, a gente vai caminhando em direção a isso. Isso é interessante, eu acho que isso é algo que me move a assistir um anime. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu até comentei com eles, o Bruno, na semana anterior, que esse esquema de você, tipo os Simpsons, de Tom e Jerry, desse tipo de coisa assim, que você tem... Cada episódio é uma coisa e você às vezes não precisa ver um episódio depois do outro para você entender o que está acontecendo. Isso meio que me tira a imersão ali. E Spy Family até agora ele me deixou instigado com o que está acontecendo. Sim. Eu achei interessante, me deixou instigado com o que está acontecendo ali. E no meio ele me divertiu. Não foi pesado. Eu não sei se vocês se sentem pesados assim assistindo o anime, porque eu vou dar um exemplo. Eu quando assisto Attack on Titan, cada episódio... Realmente é pra você se sentir pesado, né? Chama culpa. Então, mas é pesado de chato pra mim, velho. Não é porque eu preciso de tanto, assim, eu sou tão demandado pra eu conseguir assistir aquilo, que tipo, às vezes pesado. Eu falo, caraca, é difícil por isso. de entender, Cansativo, tem um monte de coisa diz, de né? 200 temporadas atrás e tal. O cara falou um negócio no começo e voltar. Em uma defesa de mim mesmo, que assim, é por isso que eu gosto de anime batata. É porque você consegue perceber a evolução da história com o decorrer da história. A história não demanda que você sinta que as coisas acontecem. Só que a hora que algo que ela resolve falar, opa, você lembra dessa parte? Então, isso aqui evoluiu. Você fala, olha, estava lá o tempo todo. Que legal. Nossa. Mas uma coisa que eu tenho que concordar com o Guilherme, que o Guilherme, ele Guilherme, um exemplo pode falar, Fábio. O Guilherme nublou os meus pensamentos. Porque eu tava vendo o episódio 3 de Kaguya, e eu falei, olha só, 2 temporadas e ninguém precisava saber quem era a Maki. Se você assistir agora, você se importa com o plot. A Maki era uma piada de fundo por 2 temporadas e eu só me liguei. Não, mas isso eu já me toquei, já tinha me tocado já, porque a piada dela vai seguindo. Todas as vezes que tem a relação dos dois, ela é um personagem de fundo que tá lá. Ela aparece o tempo todo. O tempo todo, desde da primeira vez. E a gente só entende ela quando ela aparece de verdade. Só que é que eu acho que com os 2 episódios anteriores da terceira temporada não ajuda muito. Mas você entende completamente o relacionamento da Kashiwagi com o Tsubasa só naquele episódio. Sim. Tem 2 temporadas dessa merda, e você não precisa ver. Mas uma coisa que eu acho que é meio que o Guilherme tá querendo dizer, né? É porque tem um tipo de anime que eu chamo de anime de wiki. Porque pra você acompanhar um anime, você tem que ficar indo de 5 em 5 minutos olhar na wiki. Vamos ver o que aconteceu com esse cara lá na 12ª temporada, que vai ter impacto direto nisso que eu tô vendo na 19ª. Entendeu? É o anime que é muito carregado de conteúdo. Confesso que a maioria das vezes esses conteúdos não são muito necessários tipo assim, pra trama, mas eles querem mostrar anime de light novel, então adora fazer isso.
sem citar exemplos específicos, que é carregar de informação. É importante você saber que o cara que cruzou a ponte em 13 de março era filho do advogado do rei no aniversário que a gente tá eu e o Arnaldo tava zoando alguns animes dessa temporada, não que eles sejam baseados em light novel, que a gente fala, nossa, eu estou vendo um diálogo expositivo acontecer na minha frente no minuto 5 do primeiro episódio. É claro que eu não estou prestando atenção. Sim. Mas também, cara, Attack on Titan é tão pesado com esse tipo de coisa que entre as cenas eu vou cortar, vou fazer uma vírgula e vou passar para um outro momento agora, né? Tipo, acabou essa cena aqui, eu vou passar para a próxima cena. Os intervalos, antes em Pokémon, por exemplo, tinha assim, quem é esse Pokémon? Em Digimon, por exemplo, tem tipo, ele se digitransformando, alguma coisa assim. E em Attack on Titan é uma dica, é um quadro com a dica dizendo, os titãs, eles vieram de tal coisa pra tal lugar e em tal ano de não sei o que aconteceu tal coisa. Você, caraca, velho, como? Velho, eu não senti isso em Spy Family. Eu acho que ele vai desenvolvendo a história ali aos poucos, ele não jogou tudo de uma vez, eu acho que falta muito ainda pra ser revelado. E ele foi resolvendo pequenos probleminhas nesses 3 primeiros episódios ali, pequenas partes do plot ali, e ele não andou muito. O que também me dá um medo, porque a gente já viu, e vocês aqui reclamaram de animes que começaram a rushar no final, que eles, tipo, demorou muito em algum momento, às vezes até pensou em desenvolver até demais alguma coisa e chegou no fim teve que correr porque não dava mais tempo. Será que isso não vai acontecer? Não sei, porque Spy Family tá no capítulo 60 e pouco do mangá. Não sei aonde que se tá próximo qualquer coisa do final, então não sei dizer. Não faço ideia do que vai acontecer. O anime tá. Eu acho que o mangá A gente tem um exemplo na mesma revistinha, né? Na mesma Shonen Jump, que é o Demon Slayer, né? Que tem exatamente esse problema. Que chegou no final, correu como se fosse querer bater o recorde dos 100 metros. Isso no mangá, né? Isso no mangá. Talvez no anime consertem, né? Mas vai saber. Que é o problema que deixou o anime de Bleach fora do ar por tanto tempo, tá ligado? Ele resolveu que ele queria rushar o final. Sim. A gente viu alguns animes. E depois de pronto, ninguém queria adaptar aquilo. Porque não valia a pena, tá ligado? Porque era Bleach, a gente tem que lembrar que era Bleach, mas... Então, a real é que aqui não vai acabar, tipo, é a primeira temporada, vai ter mais. Mas vai acabar esse anime no fim do mangá, por exemplo. Tem funcionado bem. Não tem muito o que fazer ali, né? Não tem, não é que não tem muito o que fazer, mas não tem muito o que correr aqui. Assim, tudo bem. Todas as ressalvas não necessárias nesse momento a Boku no Hero, mas funciona. Sabe, uma obra ela é feita por arcos. Talvez numa primeira temporada não feche no maior arco, puta que pariu, que cliffhanger desgraçado, preciso de uma segunda temporada. Mas se ele tiver um resultado médio, na média dos episódios satisfatórios, as pessoas querem ver. Sim. É que nem Kaguya. O último terço de todos os últimos episódios até então, porque tem que esperar a terceira temporada acabar, não estão no mangá, porque é uma piada original, que é só pra ser muito engraçado. Sim. E te dá aquele gostinho de você querer ver a próxima temporada. Peraí, a cena, o Guilherme não a sabe, cena do não balão sabe da segunda temporada não tem no mangá? A cena do balão tem, só que o balão não explode um prédio. Tá, ok. Porque eles fizeram o prédio explodir pra você esperar 2 anos eles desfazendo essa piada com a piada mais engraçada. Sabe? No mangá, só explode e fala, puta que pariu, todo mundo se assustou porque o balão explodiu. É só essa piada, tá ligado? Sabe, não existe ela correndo atrás do presidente no último episódio, aparece todos os personagens, não sei o quê. Por quê? Porque não leva 2 anos pra sair o capítulo da semana que vem. Sim. Às vezes leva mais de uma semana e a gente fica puto, às vezes. Às vezes leva 15 dias, normal. Eu e o Fábio, a gente tá conversando assim, daí a gente lê o fim do capítulo, olha assim. Vai ter uma pausa semana que vem, a gente joga tudo no chão, fica putaço. Eu abraço meu joelho e choro, velho, quando isso acontece. Por isso que eu leio mais do mangá. Senhores, mas o meu ponto é assim, por exemplo, a gente perde no segundo episódio ali,
Perde não, né? Tem um tempo grande, por exemplo, pra ficar na festa discutindo sobre a menina ser casada ou não, sabe? O quão importante isso é e o quão isso vai atrasar o anime de alguma forma que ele vai ter que correr lá no fim, sabe? Quantos episódios a gente tem? Será que isso não é um problema? Primeiro é uma construção das personagens amigas dela, e a construção desse mundo ali, sei lá, setentista, sessentista, que é um pouco de mulher não pode ficar solteira até certa idade, né? É uma parada meio que datada, vamos dizer assim. E até pra a piada do absurdo. Entender. É a piada do absurdo, obviamente, porque o personagem chega ali depois todo zoado e fala que tá casado com ela. Não e o exagero também do caso, né, de nossa, ela é solteira, ela nunca vai ter ninguém, essas coisas. Não, mas tem, tipo, todo... A sitcom de, nossa, o cara é gato, porque, tipo, tem essa coisa japonesa ainda, que não necessariamente teria na Ostânia da década de 70, que as pessoas são reservadas à sua vida pessoal, a ponto de, talvez você nunca descubra que o seu colega de trabalho é casado. Porque você só não perguntou. E quando a mina do trabalho lá da Yor vê que o namorado / marido, ninguém sabe direito o que é porque ela quer esconder, é um puta de um gato, ela começa a fazer a puta de uma sitcom normal, tipo, honesta, assim, sou uma personagem de sitcom. Sabe? Vou zoar o máximo, vou jogar coisas quentes na cara dela e falar que ela fazia massagens em homens no antigo emprego dela, apesar de ela dar um assassinato, o que essa é a piada do absurdo. E ela vai dar um round kick na bandeja e ninguém vai achar isso suspeito. Nem mesmo o espião. A piada... O mais legal, tipo, o absurdo pra mim relacionado ao Twilight é ele ver as coisas absurdas que a Yor faz e nem por um segundo cogitar. Mas eu acho que na verdade é um bagulho mútuo, né? É mútuo, eu vou perguntar, vai que ela me pergunta depois, velho. Não, que a cena lá, a cena do beco lá, que ele inventa, tipo, mano, eu não sei se ela é um gênio ou se é uma completa idiota, tá ligado? Tipo, ele pega um negócio, bate com a caixa na cabeça de uma pessoa lá e ela fala, mas você tudo bem batendo um paciente assim? Nos anos 60 tinha alguns tratamentos assim meio questionáveis. Não chegava a esse ponto, eu acho. Lobotomia era bem questionável. Bastante, né? E lobotomia não se faz com a cadeira, só pra deixar claro. Sim. Mas o resultado é igual. Com certeza. Não, a cadeira talvez seja menos pior. Bom, senhores, eu acho que é um bom resumo sobre Spy Family, é mais sobre o sentimento que trouxe esses primeiros episódios aí. Ele ainda não entrega muito sobre o que é o plot, ele entrega mais quem são os personagens, e eu acho que é isso, eles são essa mescla de zoeira com negócio sério, com quem é o personagem principal. É um só? São os três? A gente fica com cenas com alguns sendo mostrados, alguns não. Ambientado lá pelos anos 60, 70, que nem vocês falaram, mas com muito detalhe, sem medo de tentar trazer, de tentar mostrar essa história. Até agora, interessante. Acho que a gente passou por cima assim, de vários aspectos interessantes aí da obra, né? Um negócio sempre importante a se falar sobre o Spy Family é não se apegue à história principal. Sim, tipo... É maneiro quando a história tem um bom fio condutor, não estou falando necessariamente Spy Family, mas assim, se você não tiver personagem bom, pra mim não interessa muito mas é porque do jeito que o Chico falou, parece que a história principal não vai andar. Não é o caso, tá? Não, ela anda, mas ela anda pelos personagens, ela não anda porque a história da história... o plot da história, assim, se falar, o plot é a Operação Strix lá. Eu acho que o plot é muito mais a família do que a operação. A operação é o motivo deles estarem juntos. Então, eu acho que aqui eu vou fazendo meu exercício de futurologia, né? A família é o protagonista dessa história. Eu acho que o desencadear dessa... É meio óbvio isso, né? Mas que eu vou falar, mas o desencadear dessa operação é o que vai gerar o conflito para essa família. É o que vai, talvez, ter que fazer eles se separarem ou que vai colocar eles numa situação de risco que faça eles se separarem, né? E é isso que talvez faça a história andar. E aí a história principal é sobre a família,
mas eu acho que o que vai trazer conflito a essa família no final é a operação, entendeu? Uhum. Entendido. Bom, senhoras e senhores, então esse foi o nosso episódio aqui do Tasquete sobre Spy Family, os 3 primeiros episódios, a gente falou sobre bastante coisa aqui. A gente vai esperar sair mais alguns episódios pra gente poder voltar aqui a falar. Muito provavelmente a gente vai falar antes de Kaguya, né? Então acompanhe Kaguya. Então eu sou o Luffy que tá aí acompanhando o nosso chat. Acompanhe Kaguya, acompanhe Spy Family. Spy Family tá mais fácil, porque só tem 3 episódios. Kaguya já tá na 2ª temporada, né? E... Terceiro. Entre os episódios que a gente for fazendo aqui de anime, a gente vai falar sobre algum outro assunto também voltado aqui para o mundo dos animes. A gente já falou, por exemplo, como construir um vilão, foi bastante interessante. Eu aprendi muito com esses rapazes aqui, menos o Bruno que não quis participar. E talvez a gente faça... talvez não, muito provavelmente a gente vai fazer algo assim na próxima semana, né? A gente não falará sobre episódios de anime. Pode ser, pô. Ou outra coisa assim, nesse mesmo estilo, né? Ponto 1, não faça ele ser herdeiro de uma parada que não existia até alguns capítulos atrás. Já resolve. Bom, então, se vocês quiserem seguir a gente, curtir, compartilhar e ser o seguidor número 100 lá do nosso YouTube, que estamos em 99, falta um só para chegar em 100. Se você quiser, se inscreve lá, procura por Papo Profundo, siga nosso canal. Crie uma conta fake e se inscreva lá pra gente ter o nosso 100º seguidor, pra não obrigar um de nós a fazer isso. A gente não vai fazer, para com isso. A gente tá esperando, já tem uma semana por isso acontecer, cara. Vamos esperar que esse pouquinho acontece. Procure lá por Papo Profundo no YouTube, que você nos encontrará um dia depois que a live vai ao ar, e a live vai toda terça-feira às 9 da noite. E também twitch.tv/paprofundo às 9 da noite, que é onde acontecem as lives, @paprofundo, Twitter, TikTok e Quai. Você nos encontrará também, lá tem conteúdos adicionais, frases marcantes, essa loucura toda, e o Arnaldo falando para não seguir ele. Então, ô Chico, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você e o Dicecast. twitch.tv/DicecastTV. E em Twitter é Dicecast Oficial, Facebook Dicecast Oficial e Instagram, @Dicecast_oficial. Olha aí. O Chico vai colocar no chat aí pra gente, pra todos verem. Vou não. Dicecast.com.br, rapidão, gente, não é difícil. Porque foi Dicecast dito... RPG no Spotify, é de boa. Ô, Arnaldo, dito, não pode ser desdito. Diga para as pessoas onde elas podem encontrar você. Aqui, quando tem live. É isso, né? Bugou. Ela tá bugada. Peraí, deixa eu botar aqui pra vocês ouvirem aqui. O que tá acontecendo? Não me sigam. Nossa! Por favor, não sigam o Arnaldo. Isso foi muito ruim. Nossa, eu estou maravilhado com essa decepção que eu tive. Às vezes o sentimento ruim ele é bom. Só quando o Arnaldo faz algo, não quando você assiste Attack on Titan. Fábio, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você e seus textos maravilhosos. Wattpad.com.br. Eu vou pôr o link porque eu quero que as pessoas cliquem, apesar de elas não clicarem, porque eu sei, tá? E o .br não existe, já sei que eu tô errado. Eu comecei a escrever, eu vi que eu tava... Wattpad.com/Fábio Jacobson. Tem umas coisas lá pra você ler, e se eu fosse você, eu ficaria ligado na Twitch do Dicecast, porque em algum momento eu posso precisar usar meu Wattpad lá. Em algum momento. Muito bom. Muito bom. Ô, Bruno, diga para as pessoas onde elas podem encontrar você, que é o maior streamer do Brasil. Vocês podem me encontrar em twitch.tv/patroblog. E, além disso, vocês podem me encontrar em... 2033. O Luffy nunca esteve tão certo em tão poucas palavras. E, além disso, vocês podem me encontrar no meu Twitter, @patoblog, no Instagram, @patoblog. Então, por favor, me sigam lá. E, além disso, eu peço para vocês
Por favor, sigam o Arnaldo. Meu Deus, cara, que diabo é isso? O que tá acontecendo, gente? Onde a gente foi parar? Tava tudo dando certo semana passada, eu só queria dizer isso. Aí chamaram o Carioca. Acontece essas coisas. Essa é a voz que ele usa no assalto. Meu Deus. Bom! Você já viu o preço do ingresso pro jogo do Botafogo? Qualquer coisa acima de 0 é assalto. Meu Deus. Isso é aquelas vozes que a pessoa faz quando é testemunha de crime. Quero agradecer aí ao nosso querido Son Luffy, agradecer a DeptW, Dunking Around, Lurks, ao nosso Monstro Verde, que tá sempre por aqui também. Siga o Monstro Verde. Também a Natizelli. Muito obrigado a todos vocês aqui que compareceram. E o Chico! Oi. Adeus. Onde eu tô? Ah, eu tô aqui embaixo. Eu tenho que olhar pra cá. Onde é que eu tô? Adeus. Não me sigam, porra. Arnaldo, adeus. Meu Deus. Fábio, adeus. Adeus. Fábio nunca erra. Bruno, adeus. Eu olho pra tela. Sigam o Arnaldo. Meu Deus do céu. Meu Deus Para do de céu. rir, filha da puta. Ah, não, calma aí, deixa eu estragar tudo de vez. Ai, caramba. Então foi um Já que faz isso aqui prazer. mesmo, eu esqueci. Não sei, não vai dar Foi pra um fazer. prazer estar com vocês. Adeus.